Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Eu acho que fui visitada pela Fada do Dente. A moça que nos conta esse relato tem 19 anos e é de Nilópolis, no Rio de Janeiro. E ela conta que quando era criança, ela ficava super ansiosa para que a Fada do Dente viesse buscar os dentinhos que ela perdia. Ela colocava embaixo do travesseiro e ficava esperando pela moedinha de R$1 que a fada deixaria no lugar do dente. Certo dia, um dente dela caiu e, como sempre, ela foi lá, colocou debaixo do travesseiro, e foi dormir. Mas quando ela acordou, ela se decepcionou porque o dente continuava ali, não tinha nenhuma moedinha. Aí ela pegou o dente dela e foi até a cozinha falar para a mãe dela. Olha, mãe, a fada não quis levar meu dente. Coloca no lugar onde estava, filha. Vai que ela aparece. Bom, então assim ela fez. Voltou pro quarto dela, colocou de novo o dentinho embaixo do travesseiro. Só que daí ela não saiu do quarto. Ela continuou ali. Ela puxou, ela colocou o dente embaixo do travesseiro na cama de cima, porque ela disse que é naquelas camas que tem a cama e de baixo você puxa aquela cama auxiliar, que parece um gavetão que sai de baixo. Então ela puxou aquela cama, sentou nessa cama de baixo, na cama auxiliar, e ficou assistindo o desenho. E colocou o dente embaixo do travesseiro da cama de cima. E ela conta que era umas 9 horas da manhã. A janela estava fechada do quarto e o ventilador desligado. Mas aí de repente um vento que entrou assim fez com que as cortinas abrissem, Abrisse a janela, sei lá. Entrou aquele vento, mas ela achou totalmente normal, não ligou para isso e continuou assistindo o desenho. Passou uns 5 minutos e novamente um vento que levantou a cortina. Mas ela nem desconfiou de nada, ela estava ansiosa para a Fada do Dente vir e deixar a moedinha para ela. Mas aí de repente deu um estalo nela, alguma coisa assim, ela falou, vou olhar embaixo do travesseiro. E no que ela foi olhar, estava lá a moeda de R$1 e o dente tinha desaparecido. E ela toda boba foi lá na cozinha e mostrou para a mãe dela. Aonde você conseguiu isso? Foi a fada do dente, mãe. Eu coloquei o dente lá de volta e ela veio. Ela contou que a mãe dela olhou para ela assim meio assustada, mas falou para ela guardar o dinheiro para daí comprar alguma coisinha para ela. Mas conforme ela foi envelhecendo, a mãe dela contou para ela que quando ela deixava o dentinho embaixo do travesseiro, a mãe dela ia lá, e deixava uma moedinha de R$1 no lugar do dente, para ela continuar acreditando. Mas naquele dia, ela não entrou no quarto. E até hoje ela diz que não sabe como o dente sumiu e foi parar uma moeda de R$1 naquele lugar. E aí ela fica se perguntando, será que foi realmente a Fada do Dente? Ou algum espírito que não queria vê-la triste? Afinal, ela ficou sozinha dentro do quarto todo momento, só ela e o dente embaixo do travesseiro. A mãe não entrou no quarto nesse tempo, apenas aquelas 2 rajadas de vento pela janela. Então, como que a moeda apareceu no lugar do dente? Fadas do dente existem? A criança que foi levada pelo Saci. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos e mora em Pouso Alegre, Minas Gerais. E esse relato quem contou foi a avó dela, quando ela ainda era criança, mas pôde confirmar o relato um tempo depois. Um dia, a avó dela, Helena, estava sentada na sala junto com ela, moça que nos conta esse relato, e a irmã dela. E a avó observou que as duas estavam assistindo ali o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí ela disse que ia contar uma história para as duas. E ela disse assim, hoje em dia esse povo da televisão brinca com coisa séria. Mal sabem que o Saci existe de verdade. E as duas riram e explicaram para a avó que o Saci não existe de verdade. Que ele é apenas uma lenda do folclore, que inclusive elas já tinham estudado ele na escola. E riram, Então a avó, com um tom um pouco bravo, disse, menina, vocês não acreditam? Então pergunta pra mãe de vocês sobre a história da Chica. E elas foram todas curiosas lá perguntar para a mãe sobre essa tal história da Chica. E a mãe ficou assim com um semblante meio de medo, meio tenso. E aí a mãe delas falou, Vocês estão duvidando que ele existe, né? Conta pra elas, mãe. E aí a avó começou a contar essa história. Dizem que quando a Chica nasceu, a mãe dela, Dona Tiana, era uma mulher bem bruta.
e falava um monte de palavrão. E um dia, durante uma discussão lá, ela soltou que ela não acreditava em porcaria de saci nenhum. E que inclusive ela desafiava que se esse negrinho existisse, que ele viesse e desse uma prova para ela de que ele existia. Bom, então o dia passou e ela foi colocar a Chica, né, a filha dela, que era bebê, no berço para dormir. Algum tempo depois, como de costume de toda mãe, ela voltou até o berço para ver se a criança estava dormindo, se estava tudo bem. E pro desespero da dona Tiana, a Chica não estava no berço. E era impossível, porque a bebê nem sabia andar ainda. Como que ela ia sair do berço? Não tinha como. Além disso, não tinha mais ninguém em casa que pudesse ter tirado ela do berço. Então a Tiana saiu desesperada de casa para pedir ajuda para sua mãe. E as duas saíram correndo pela rua, né, para procurar a menina, quando de repente escutaram o choro da criança. E viram que o choro vinha de um canteiro, de um lugar onde tinha uma planta que eles chamavam de espinhadeiro. E lá estava a Chica, deitadinha ali, como se alguém tivesse colocado ela deitada ali. Na época, todo mundo ficou muito assustado com isso e tal, mas passou. E a Chica cresceu. E quando a Chica cresceu, ela passou a contar para todo mundo que ela, quando era bebê, foi levada pelo Saci. E foi levada por ele para dentro do espinhadeiro. E ela conta que lembrava de tudo, mesmo sendo bebê. E isso arrepiava a galera. A menina descrevia tudo o que aconteceu. Bom, então ela diz que ela e a irmã ficaram assim com um pouco de medo, né, da história e tal. Mas ela disse que só acreditaria se ela escutasse essa história da própria Chica. E aí um dia a avó da moça que nos conta esse relato encontrou com a Chica e pediu para que a Chica contasse essa história para ela. E acreditem se quiser, ela diz aqui que ela se arrepiou toda enquanto a Chica contava tudo em detalhes. E diz que ela conta com uma veracidade que era impossível não acreditar. E essa é a história da criança que foi levada pelo Saci, uma das. E aí, tá gostando dos relatos? Então não esquece de deixar o seu like. Antes de continuar, olha só aqui a camiseta La Mexicana. É a nova camiseta aqui do canal Assombrado, da Loja Assombrada, exclusiva para meninas, para nós mulheres. É uma batinha feminina, veja, ela é mais abertinha em cima, larguinha. Aqui ó, ela tem uma abertura no ombro, tá? E essa estampa exclusiva aqui, La Mexicana, está em pré-venda, se não já está à venda. Tenho que ver aí se ela já chegou ou não. Mas aproveita e garante a sua lá na Loja Assombrada. Meu pai queria brincar com os ETs. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dele quando ele ainda era criança, tinha por volta de uns 7 anos de idade. E ele conta que o pai foi criado pela bisavó dele, no interior de Minas Gerais, e diz que lá era bem interior mesmo, ou seja, o pai dele foi criado pela avó, pela bisavó do moço que nos conta esse relato. Então diz que lá era daqueles interiorzão assim que você desce do ônibus na BR e aí você caminha até uma cancela de madeira, e aí você anda quilômetros numa estrada de chão, de terra e areia, para então chegar em casa, ou então para chegar na BR. Então é aquele estradão de chão até uma, não sei que cancela de madeira é essa, para então pegar ônibus lá na BR. Então agora quem conta a história é o pai do moço. Então o pai dele conta que era começo de tarde e a avó dele chamou ele para ir até a cidade com ela na casa da mãe dele. Ele não lembra exatamente para que eles iam, qual era o motivo que eles estavam indo na casa da mãe dele, mas ele só lembra que eles carregavam uma trouxinha de roupa nas costas e estavam lá caminhando naquele estradão de chão para chegar até a rodovia para então pegar o ônibus. Foi quando, depois de passar um mata-burro, um pouco mais para frente, ele avistou uns homenzinhos pequenininhos, de mais ou menos 1,20 m de altura. Esses homenzinhos pegavam areia com a mão e colocavam num negócio que parecia um fogão. Ele, na inocência, achou que eram os filhos do vizinho que morava não tão perto dali e largou a trouxinha de roupa no chão e correu em direção a eles para brincar também. Aí a avó dele, quando focou um pouco mais as vistas cansadas naquilo, logo disse para ele:
Não vai não, que isso não é desse mundo. E aí nesse momento ele parou. E aqueles homenzinhos ouviram o grito da avó dele. Aí olharam para eles, né? E entraram no fogão e levantaram voo na frente dele e da avó dele. E aí a avó dele o orientou a não contar para ninguém, porque a turma ia falar que eles eram loucos ou que eles estavam tendo alucinação por conta de caminhar debaixo do sol quente. Eles só tocaram nesse assunto anos depois, em volta de fogueira, com amigos e parentes. Ele termina dizendo que o pai dele não lembra de detalhes de como eram esses homenzinhos, porque ele era muito criança na época. E a bisavó dele também não lembra de muitos detalhes mais, até por conta da idade avançada hoje em dia. Mas os dois contam o mesmo relato há anos, sem tirar nem pôr. A loira da F-250. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela. Ela conta que nessa época a mãe dela trabalhava como manicure na casa da tia dela e sempre voltava para casa por volta das 6 horas da tarde, que ainda estava meio claro. Então a mãe dela foi para o ponto de ônibus e lá ficou aguardando, né, o próximo ônibus chegar. Foi quando apareceu ali uma F-250, uma caminhonetona branca, com uma moça muito bonita dirigindo, e essa moça ofereceu carona para a mãe da moça que nos conta esse relato. Só que como ela não conhecia a moça, nada, né, a mãe dela recusou a carona, agradeceu tudo, mas a moça insistia para ela subir, que ela daria carona e tal. E aí a mãe dela, né, pensando bem, estava bem cansada, trabalhando o dia inteiro, acabou aceitando a carona da moça. Entrou na caminhonete e reparou que aquela moça era muito bonita, loira assim, olhos claros, olhos azuis e as unhas pintadas de vermelho sangue, assim, sabe? Bem vermelhão. E a moça sempre dirigindo assim com os polegares levantados, sabe? Exibindo suas belas unhas vermelhas. Quando foi no meio do caminho, a mãe dela reparou que vinha uma moto na contramão e a moto ia bater de frente com a caminhonete. Mas aí a moto simplesmente passou pela caminhonete, passou por dentro da caminhonete, como se a caminhonete fosse invisível, e nada aconteceu. Aí a mãe dela disse que ainda comentou, nossa, que cara maluco, quase que bate com a caminhonete. Nisso a moça respondeu, nem tudo é o que parece. Aí a mãe dela ficou pensando, ai, será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? A mãe dela ficou meio sem jeito e nisso aquela moça mudou as feições. Agora ela tinha um semblante como se ela não quisesse que a mãe dela estivesse ali mais no carro. Foi quando elas passaram na frente de uma igreja e ela conta que a mãe dela disse que se arrepiou de um lado só do corpo. Aí depois a mãe dela tentou olhar pelo retrovisor, olhar nos olhos, né, daquela moça que estava dirigindo. Só que no instante em que a mãe dela focou no retrovisor para olhar os olhos, né, olhar bem para o semblante daquela moça, imediatamente a moça pegou e colocou um óculos de sol, evitando assim que a mãe olhasse diretamente nos olhos dela. Bom, aí quase chegando já no terminal, a mãe dela foi puxar um assunto com a moça, né? Tava estranha ali aquela carona, um sem jeito para cá, outro para lá. Ela foi tentar puxar o assunto. Onde você mora? Moro ali no 20. Que é uma rua que tem lá. Ah, ali no Muro Branco? Sim, lá mesmo. Bom, chegando no terminal, a mãe dela desceu da caminhonete e no que ela foi colocar as sacolas no chão para levantar e fechar a porta da caminhonete, que ela colocou a sacola no chão e levantou a cabeça, a caminhonete tinha sumido. Sumiu. Desapareceu. E a mãe dela conta que tem um semáforo na frente do terminal. Não teria como ela ter saído tão rápido. Assim. E ela conta que a hora que a caminhonete sumiu, a mãe dela sentiu uma tontura, um negócio esquisito, e ela nem sabia mais como que ela foi parar lá na frente do terminal. Alguns dias depois, a mãe dela foi fazer a unha de uma cliente lá no salão. E essa cliente começou a contar a mesma situação que a mãe dela passou, de pegar carona numa F-250 branca com uma moça muito bonita que desapareceu e tudo mais. E aí a mãe dela lembrou que isso também aconteceu com ela, né? Falou, nossa, então... E aí ela começou a matutar e ver que quando perguntou para a moça onde ela morava, que ela falou que morava no 20, no Muro Branco, na verdade a mulher se referia ao cemitério.
Porque lá não existe casas por perto, só o cemitério. Na hora a mãe dela disse que ficou pálida e começou as duas falar sobre o assunto. As duas passaram pela mesma situação da mulher fantasma na F-250. E aí, por acaso você já pegou carona com uma loira bonita numa caminhonete branca? Conta aí. Se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!